Existem dois tipos de ACL, ACL de acesso e ACL padrão. Uma ACL de acesso é a lista de controle de acesso para um arquivo ou diretório específico. Uma ACL padrão só pode ser associada a um diretório. Se um arquivo dentro do diretório não tiver uma ACL de acesso, ela usará as regras da ACL padrão para o diretório. ACLs padrão são opcionais. Bom, vamos ver alguns exemplos para clarear esses conceitos. Primeiro, vamos acessar o usuário root apertando Sul, Enter e entrando seu password. Vamos limpar a tela com Ctrl L, criar um diretório makedir dados. Agora vamos criar alguns arquivos na pasta dados, touch dados, e vamos criar o arquivo do 1 ao 3. Dessa forma, se vermos o conteúdo da pasta dados, temos agora 3 arquivos. Bom, limpamos a tela, agora vamos dar permissão apenas ao usuário root de ter acesso a esses arquivos. chmod R maiúsculo 700 na pasta dados. Se vermos de novo, ls com a opção L dados, vemos que apenas o usuário root tem acesso a esses arquivos. O primeiro passo para trabalhar com ACL, listas de controle de acesso, é usando o comando getFileACL e passando o nome da pasta, dados. Assim veremos quais listas de acesso estão configuradas para a pasta. Podemos usar getFileACL com R maiúsculo, dados, para ver a lista de controle de todos os arquivos naquela pasta. Vemos aqui que apenas o usuário root está configurado, com uma lista de controle de acesso. Vamos dar acesso ao usuário LabUser para poder ler o arquivo 1. Ele poderá ler o arquivo 1, mas não poderá ler o arquivo 2 nem o arquivo 3. Bom, vejamos. Primeiro vamos testar, confirmar que não podemos ler aquele arquivo. Vamos cat dados arquivo 1. Permissão negada. Vamos voltar ao root e limpar a tela. Bom, vamos dar acesso ao LabUser ao nosso arquivo 1. setFileACL, modify com a opção M, passe user, LabUser, vamos dar permissão de leitura a dados arquivo 1, Enter. Bom, nós ainda não vamos conseguir ler esse arquivo 1, porque apesar de agora termos permissão de leitura nele, nós ainda não temos permissão de execução nessa pasta onde o arquivo 1 se encontra. Então temos que dar acesso à pasta dados ao nosso usuário LabUser. setFileACL, modify user, LabUser, opção de executar na pasta dados. Bom, agora que configuramos o arquivo e a pasta, vamos escrever algo para aquele arquivo, eco meu arquivo 1 para o arquivo dados, arquivo 1. Vamos também escrever para o arquivo 2 para tentar lê-lo também. Bom, limpamos a tela, vamos entrar na subshell do usuário LabUser e vamos tentar ler aqueles arquivos que acabamos de modificar, dados arquivo 1. Bom, sem problemas, e vamos tentar ler agora o arquivo 2, permissão negada, pois não estamos configurados com uma lista de controle de acesso para esse arquivo. Bom, limpamos a tela, vamos apertar Exit para voltar no root, limpar a tela de novo e getFileACL, recursivamente a pasta dados. Então vemos aqui que o LabUser está configurado com uma lista de controle de acesso para o arquivo 1, que podemos ler sem problema, e não tem uma lista de controle de acesso para o arquivo 2 e o arquivo 3. Bom, vamos limpar a tela e agora vamos falar de lista de controle de acesso padrão, Default Access Control List. Bom, a lista de controle de acesso padrão, ela configura para todos os arquivos novos que forem criados, o nosso usuário já ter permissão de acesso. Vejamos, setFileACL, modify, e nós apenas adicionamos o D, de default, que significa padrão, e passamos o mesmo comando, user, LabUser, leitura. Tudo que for criado na pasta dados agora nós deveríamos estar inclusos na lista de controle de acesso. Vejamos, vamos criar um novo arquivo, touch dados arquivo 4, vamos limpar a tela e se usarmos getFileACL recursivamente na pasta dados,
vemos que o usuário LabUser automaticamente já é adicionado para o usuário 4, pois configuramos uma lista de controle de acesso padrão para o usuário LabUser. Note um detalhe aqui muito importante, o arquivo 2 e o arquivo 3 não incluiu o LabUser. Por quê? Porque a lista de controle de acesso padrão irá incluir apenas para arquivos novos. Se você quiser se certificar que os arquivos já existentes também tenham uma lista de controle de acesso configurada para o LabUser, você teria que usar o comando setFileACL, recursivamente modificar o usuário LabUser read dados. Vamos limpar a tela. Se usar getFileACL recursivamente na pasta dados, deveríamos ter aqui o usuário LabUser incluído para ler esses arquivos também. Bom, nessa aula nós falamos sobre lista de controle de acesso, nós falamos de lista de controle de acesso padrão, nós também falamos do comando getFileACL e nós falamos do comando setFileACL. Falamos também que quando configuramos uma lista de controle de acesso padrão, apenas novos arquivos serão modificados. Caso você também queira incluir o usuário para os arquivos já existentes, você terá que usar o comando setFileACL recursivamente e ajustar de acordo com suas necessidades. Encerramos por aqui essa aula. Caso tenha alguma dúvida, pergunte nos fóruns. Caso contrário, siga para a próxima lição. Obrigado.